Yo, Geeks, Turissima! Mesmo com o Haki do Conquistador transbordando pra tudo quanto é lado, nenhum material oficial de One Piece havia confirmado ainda o novo poder do Zoro. Mesmo depois da luta ali contra King e também contra o Lucci e até mesmo atacando os Gorosei. É claro que o Vivre Card ele só cobre ali diretamente até os ataques, até os confrontos contra o Lucci e até mesmo ali contra o King. Mas era de se duvidar, de se questionar por que de não dessas confirmações. Por que não ter essas confirmações relacionados ao Haki do Conquistador de Roronoa Zoro? Mas agora Oda faz questão de revelar para nós o porquê havia segurado tal informação até o momento. E não segurou à toa. Ele segurou para hypar o Zoro ainda mais. Vamos falar mais sobre essas questões, sobre este espadachim singular depois da vinheta. Infelizmente, às vezes eu preciso ser o chato do grupo e apontar uma realidade aqui no universo de One Piece. Mesmo que tenha a cara e o focinho de algo na trama, podemos quebrar a cara caso o autor não confirme. É por isso que muitas vezes aqui no canal, por mais que eu cravasse que o Zoro tinha o Haki do Conquistador, eu sempre falei pra vocês que a possibilidade do Oda não confirmar o Haki do Conquistador existia, mas eu sempre disse que era quase impossível. A chance do Zoro não ter o Haki do Conquistador era 0,00001%. Só que enquanto nós não tivermos 100% de certeza na obra, a gente deve ter cuidado, devemos tomar cuidado, porque normalmente a fandom subentende algumas coisas na trama, na história, que podem até mesmo prejudicar o desenvolvimento daquilo que o Oda quer trazer para o mangá. Um dos pontos que a gente consegue ver isto é a fandom questionando sobre o despertar de Akuma no Mi relacionado ali do tipo Zoan, dizendo ali que todo Hagoromo representa uma fruta Zoan despertada, coisa que não é uma verdade, tá? Isso não é uma verdade. Uma fruta despertada só é despertada quando recebe o quadro de indicação no mangá, quando recebe uma informação no Vivre Card ou quando a narrativa deixa entender que a fruta está despertada. Quando o próprio personagem fala que sua fruta está despertada, ou até mesmo quando a gente observou os Gorosei dizendo ali que o modo Nika é o estágio despertado da Gomu Gomu no Mi. Então a narrativa apontou pra gente, pra esse sentido, pra gente entender essa perspectiva. Se fosse assim, o Luffy já teria despertado a sua Akuma no Mi lá no modo Snackman, visto que o Hagoromo já aparecia por lá. Então não faz sentido a gente levar essa própria conclusão. Então, neste caso, nós podemos ver uma base idêntica ali em relação ao Zoro. Tinha cara de Haki do Conquistador, tinha apontamentos de ser o Conquistador, mas na obra nós ainda não tínhamos nenhuma confirmação. Personagens como Kaido e King questionam, não afirmam ao Zoro sobre o Conquistador. Eles nunca afirmaram que ele tinha o poder, eles estavam questionando se o personagem tinha o Haki do Conquistador. Inclusive, no meu vídeo que eu trouxe sobre os questionamentos do Haki do Conquistador ali do Zoro, eu disse que fazia sentido sim o Zoro ter o Haki do Conquistador. Porém, a situação deveria ser levada em consideração de que o personagem poderia não ter, visto que os materiais originais não estavam confirmando isto até agora. Por mais que fosse uma piada, para muitos engraçadas, outros não, principalmente para os fãs ali do Zoro, né, em relação ali ao Haki da espada ser realmente ali o foco literal da espada e não do Zoro, fazer o Zoro ter o Haki do Conquistador vindo da espada sem ser dele próprio
era estragar o personagem. E claro que isso era só uma piada na fandom e quem levava essa piada extremamente a sério tinha alguns probleminhas aqui. A gente levava ali os questionamentos, o próprio Oda leva nesse sentido, a gente leva esse entendimento, mas é claro que ele iria confirmar o haki do Conquistador do Zoro. Era claro que ele iria realmente confirmar esse haki do Conquistador. Então quando eu falo pra vocês irem com calma, é porque o Oda está trabalhando. E se no Vivicard não se tinha a confirmação ainda, era porque o Oda tinha um motivo específico para fazer isso. Como a gente pôde observar, foi definitivamente para hypar o Zoro ainda mais. Então, os motivos da galera que acreditava, os motivos do pessoal que fazia piada, os motivos que tudo isso foi colocado na trama, isso tudo é baseado no que Eiichiro Oda queria para a sua história. Para o quê? Para hypar o Zoro ainda mais. E olha só, para hypar esse conteúdo também é muito importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos de One Piece por aqui. E é claro que você também pode se tornar membro aqui do canal e mandar o seu valeu para ajudar ainda mais nos conteúdos do Geek Brasil. Toda vez que você manda o seu valeu, toda vez que você acaba nos ajudando, assim você proporciona pra gente trazer mais conteúdos de One Piece aqui no Geek Brasil. Vocês estão percebendo que a quantidade de conteúdo de One Piece aqui tem aumentado pra caramba. Praticamente tá saindo um vídeo por dia. Isso é por causa da galera que tem se tornado membro, pessoal que tem mandado ali o seu valeu, mandado hypar. Isso tem feito a gente fomentar ainda mais os conteúdos de One Piece por aqui e ajudado a comunidade cada vez mais. Então, qual que é esse motivo? Qual que é esse motivo do Oda ter demorado ali para confirmar o haki do Conquistador do Zoro? Simplesmente para hypar o personagem, para hypar ele ainda mais. A gente sabe que existem duas formas de entender essa percepção do Zoro, do porquê que ele ainda não havia entendido que tinha o haki do Conquistador. Porque para mim não faz nenhum sentido eles não saber, não sentir ali que tinha o haki do Conquistador. Então o que eu consigo entender é que isso tem a ver com o treinamento do Zoro com o Mihawk. É claro que o Mihawk não ensinaria o Zoro a lhe derrotar, isso é um fato. O Zoro, ele é rival ali do Mihawk, então não faz sentido, não faz nenhum sentido o Zoro ser treinado por aquele que basicamente é o seu alvo, né? Por aquele que ele quer derrotar. Então, o que o Zoro teve foi basicamente uma mentoria de muito, mas muito de longe. E o que a gente pode concluir disso é que o Zoro aprendeu as coisas por instinto. Então o Zoro acabou aprendendo toda essa percepção, todos esses ideais e essas perspectivas através do seu próprio instinto. Assim que ele aprendeu a revestir sua espada com o armamento, ou o Mihawk explicou para ele o que era isso e provavelmente ele parou aí, ou a Perona lhe explicou o que era este poder. A gente sabe que a Perona ela está no mar há muito tempo. Ela está no mar juntamente com Gecko Moria há muito tempo. Então provavelmente ela viu vários personagens, várias pessoas lutando. Meio que tipo assim, provavelmente esteve nesse segundo grupo ali do Moria, depois da derrota para o exército do Kaido. E ela provavelmente tem um grande conhecimento de haki, de poderes, de habilidades. Parece que a Perona é meio desligada, mas ela tem um conhecimento. Então eu não duvidaria da Perona ter explicado para o Zoro o que é o haki do armamento. Não sei se o Mihawk explicaria isso, mas provavelmente o Zoro conseguiu agir, colocar ali o poder na sua espada mediante ao seu próprio instinto. E a mesma coisa pode ter acontecido do Mihawk ter sentido o haki do Conquistador no Zoro em seu treinamento, mas se manteve em silêncio. O Zoro tinha que abrir o seu próprio caminho para entender o seu poder. O Zoro ele não teve um relief para lhe explicar o beabá do haki. Se a gente volta lá para o capítulo 597, se eu não estiver enganado, no capítulo 597 em que o Luffy tem a explicação do relief sobre o que é o haki, que o haki é conhecido em vários outros lugares, várias outras regiões, vários outros pontos, o relief ele fala praticamente o que é o beabá. Ele tá explicando o haki para o Luffy, mas ao mesmo tempo tá explicando o haki para nós. Só que o Zoro não teve isso.
Você acha que o Mihawk iria explicar o beabá do Haki para um cara que quer lhe matar? Para um cara que quer tomar a sua posição como o maior espadachim do mundo? É claro que o Mihawk não iria fazer isso. Então, definitivamente, o Zoro, tudo que o Zoro aprendeu é por instinto. E é por isso que ele não percebeu que estava conseguindo já controlar ou ter acesso ao poder do Haki do Conquistador. O segundo ponto é que o Zoro ainda tem camadas para evoluir. O Zoro não sabia que podia usar o Haki do Conquistador, mesmo usando o poder pra caramba. A gente observa aqui que, cara, eu gosto muito da tradução da Manga Plus, mas pelo menos de One Piece, mas aqui ainda ficou faltando algo, porque no original fala, o Luffy fala que você não sabia, tá transbordando o tempo inteiro, né? Tipo assim, o Haki do Conquistador do Zoro tá transbordando de forma assim infundável. Se você pegar ali, por exemplo, um exemplo bem interessante de uma mangueira ou até mesmo de um jato, quanto mais preciso é esse jato, a gente pode observar que até mesmo a água ela pode conseguir cortar, né? Então, tipo, quanto mais preciso for, quanto mais necessário for, a água chega até cortar madeira, pedra, é uma coisa realmente assim absurda. Agora, se você só ficar jogando água ali, você vai conseguir cortar o quê? Vai conseguir cortar nada. E é exatamente isso que tá acontecendo com o Zoro. O Zoro não tem o controle sobre o seu poder. O Zoro não tem o controle ali sobre o seu Haki do Conquistador, o que deixa bem claro que é estigma sobre o personagem, para o personagem, de que ele ainda não está em seu ápice. O Gaban mesmo disse, né, que o Haki só se torna um poder quando a pessoa consegue identificá-lo e controlá-lo. O Gaban até dá um esculacho no Zoro dizendo: você acha que consegue dar apoio a um Capitão Yonkou desse jeito? Tipo assim, você não consegue nem identificar ali que você tem o poder do Haki do Conquistador, você só tá jogando, só tá vomitando ali o poder, você acha que consegue fazer algo assim? E aí ele fala: ah, foi mal, tipo assim, caramba, até ele tá tomando ali um esculacho. O Zoro está sendo ineficiente até agora, ou seja, o Zoro tem camadas, muitas camadas ainda para evoluir. Então o que nós podemos chegar nessa conclusão é que o Zoro tem pelo menos 2 degraus de evolução ainda, né? Ele precisa entender e controlar o seu Haki do Conquistador, porque como o Gaban mesmo disse, o Haki só se torna um poder quando a pessoa consegue identificá-lo e controlá-lo. Não adianta nada a pessoa tentar, na verdade, usar ali o Haki do Conquistador e definitivamente não conseguir usar isso como seu poder quando bem quiser. É tipo o Kid, né, ali, o que o Gaban, toda vez que o Gaban fala sobre isso, é o que eu penso sobre o Kid. O Kid também tem a ambição de um conquistador, mas mesmo assim não consegue usar, não consegue identificar que possui esse poder, que possui essa habilidade, o que acaba sendo algo até mesmo interessante. Depois, o Zoro precisa entender o Haki do Conquistador, que é gravado na mente e no coração, para conseguir assim causar danos nos Cavaleiros de Deus. O Gaban mesmo fala ali para o Luffy que os Cavaleiros de Deus não são imortais e que ele precisa ali aprender, que ele precisa gravar no coração e na mente. É uma frase muito precisa, inclusive até um ditado popular, o que o Gaban acaba falando ali para o Luffy, sobre gravar aqui na mente ou gravar no coração, né? Então é um fato ali de que o próprio Luffy, ele precisa gravar isso na sua cabeça para conseguir causar danos nos Cavaleiros de Deus. É por isso que eu friso aqui, pessoal, de que não devemos tomar algo como verdade, se aquilo não tiver uma confirmação de 100% na história. A trama pode deixar subentendida, mas se não tiver 100% cravada, a gente ainda deve considerar aquele 1% vagabundo. Se o Zoro já tivesse noção do seu Haki do Conquistador, ele já estaria perto demais do seu ápice, o que mostra que o Zoro não iria conseguir acompanhar o Luffy, entende? O Zoro, ele não conseguiu passar do Luffy sozinho, ele teve que ter a ajuda do Jinbe. Se o Zoro tivesse noção do seu Haki do Conquistador, significa que ele estaria muito perto ali do seu ápice. Agora, com o Zoro refinando o poder do Haki do Conquistador, isso justifica porque que ele não conseguiu passar pelo Luffy de uma forma
sozinha, de um jeito ali que ele pudesse atropelar o personagem. Ou seja, o Oda está mostrando para nós que ainda tem mais camadas para o Zoro evoluir. Ainda tem mais construções que podem acontecer para o personagem. O Oda criou ainda mais camadas para upar o personagem e quem ganha com isso somos nós, os fãs do nosso espadachim, visto que o Zoro ainda pode fazer coisas muito maiores do que fez até então, do que fez até agora. O auge de Luffy, Zoro e Sanji ainda não chegou. Ver o que esses três poderão fazer no total dos seus poderes será indescritível. Ver o que o Zoro, o Sanji e também ali o Luffy vão fazer no ápice de suas habilidades, caraca, vai ser inacreditável. A partir de agora, o Zoro vai estar em outro patamar.